Fala, meu querido aluno. Pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu quero comentar com vocês a respeito de regra de 3, só que composta. Você vai entender de uma vez por todas, turma, como que você resolve uma regra de 3 composta. Lembrando, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, beleza? Então já deixa lá seu comentário, segue lá, manda sua dúvida, sinta-se à vontade em relação a isso daí. Tranquilo? Pessoal, vamos ler a questão e aí a partir da questão a gente consequentemente consegue entender melhor. Uma indústria tem um reservatório com capacidade de 900 metros cúbicos. Capacidade é uma grandeza, tá? Quando há necessidade de limpeza do reservatório, toda a água precisa ser escoada. Esse escoamento ele é feito por 6 ralos e dura 6 horas. Esta indústria construirá um novo reservatório com capacidade de 500 metros cúbicos num período de 4 horas. E eu preciso descobrir, turma, a quantidade de ralos que será necessário. Primeira coisa, quantas grandezas você tem? 3. A primeira é a capacidade, a segunda é a quantidade de ralo e a terceira é o tempo para você escoar isso daí. Percebe que essas grandezas elas vão estar relacionadas entre si? E aí é justamente essa relação que vai determinar a montagem da proporção. Tranquilo? Então, no primeiro momento, você vai ter que montar a sua tabela. E aí você sabe que o fato de você ter 3 grandezas é justamente o que você consegue enxergar como regra de 3 composta. Se fosse uma regra de 3 simples, você teria 2 grandezas. Como você tem 3, é uma regra de 3 composta. Beleza? No primeiro momento, você tem 900 metros cúbicos num período de 6 horas para 6 ralos. Você tem 500 metros cúbicos num tempo de 4 horas e eu preciso descobrir a quantidade de ralo. Lembra que na regra de 3 simples que a gente comentou, o passo que você tem que fazer é comparar se é diretamente ou inversamente proporcional. Isso aqui vai continuar existindo, só que vai continuar existindo desde que você compare a grandeza da variável com as demais. Você não vai comparar volume e tempo. Identifica que a quantidade de ralos está a minha variável. Então, eu vou comparar essa grandeza com as demais, porque ela tem a variável. E é justamente essa variável que eu preciso descobrir. Vamos passo a passo. Ó, volume e ralo. Turma, pensa comigo. Se eu diminuo o meu volume, eu preciso de menos ralos. Diminui o volume, não tem por que eu ter mais ralos. Eu tenho que ter menos ralos. Ele acompanha essa diminuição. Só que aí você vai pensar assim, ó, poxa, peraí. Ralo e tempo, ó, ralo e volume, você percebeu que é diretamente proporcional. Tranquilo? Agora vamos comparar tempo e ralo. Porque a gente compara 2 a 2, sendo que uma delas é obrigatoriamente a variável. Tá vendo que eu coloquei a setinha para baixo? Beleza? Pronto. Pensa comigo, turma. Se você diminui a quantidade de ralos, o tempo ele tende a ser maior ou menor? Maior. Se você diminui a quantidade de ralos, você demora mais para poder escoar. Quando você tem essa montagem das setas, consequentemente, você tem a regra de 3 composta. Lembra que na montagem da proporção, você tem algo desse tipo aqui, ó. A está para B, assim como C está para D. Concorda? Isso é a nossa proporção. Só que em uma regra de 3 composta, turma, a fração que fica à esquerda da igualdade, ela é exatamente a fração correspondente à variável. Tá vendo que está 6 para x? Então, aquele A sobre B é o nosso 6 sobre x. As outras grandezas que não possuem a variável, elas vão estar do outro lado da igualdade. E elas vão estar multiplicadas entre si.
E você precisa enxergar o seguinte. Lembra que volume e ralo são diretamente proporcionais? Se são diretamente proporcionais, do jeito que está na tabela, turma, você vai colocar. Você não precisa inverter a fração. Então, vai ficar 900 dividido por 500. Porque é como está na tabela. Só que o que vai mudar é aqui agora. Ó. Percebe que tempo e ralo são inversamente proporcionais? Então, eu preciso, para poder fazer isso aqui dar certo, inverter os valores, porque são inversamente. Então, ao invés de colocar 6 sobre 4, eu vou colocar 4 sobre 6. E aqui a gente vai simplificar algumas coisas. Olha só, 0 com 0, 0 com 0. Essas duas frações elas vão estar multiplicadas entre si. Ponto. Repete. 6 sobre x é igual a 9 quintos vezes, dividido 9 quintos vezes 4 sextos. Ponto. Aqui, turma, a gente pode simplificar algumas coisas, tá? Esse 9, vou até colocar de outra cor. Esse 9 e esse 6, eu posso simplificar por 3. Beleza? E quando você simplifica por 3, vai ficar mais fácil. 6 sobre x é igual a 9 dividido por 3, 3 quintos, vezes 4 sobre 6 dividido por 3, 2. Tranquilo? 6 dividido por 3, 2. Aí tá o detalhe. Ô, turma, aqui você pode simplificar, não pode? Pode. Se você observar, isso aqui dá 2. Ponto. Olha o que está acontecendo, turma. 6 sobre x é igual a 3 quintos vezes 4 dividido por 2, 2. 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Um erro que muito aluno comete é achar que a multiplicação cruzada é aqui, e não é, beleza? É aqui, ó, que você tem que fazer, tá? É multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador. Então, quando você multiplica, você vai chegar em qual resultado? 6 está para x, assim como 6 está para 5, beleza? 3 vezes 2, 6. 5 vezes 1, 5. Quando você chega nessa situação aqui, ó, e você tem uma igualdade entre essas frações, é porque, de fato, você vai multiplicar cruzado. Então, 6 vezes x é igual a 6 vezes 5. X é igual a 30 sobre 6, que é igual a 5. Beleza? É igual a 5. Então, significa falar que para toda essa construção, a quantidade de ralos que eu vou precisar, ela será igual a 5 ralos. Nunca mais você erra uma questão de regra de 3 composta. Beleza? Bora marcar a alternativa correta e partir para o abraço. Então, ó, a quantidade de ralos do novo reservatório deverá ser igual a letra C, 5 ralos. Lembrando, turma, segue lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Curte, comenta, compartilha com seus amigos concurseiros que estão nessa jornada aí, beleza? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e fui!